O que você tá fazendo? Tirando foto? Pode falar. Você tá tirando foto. Não tô. Por que você tá com esse celular apontado pra mim? Você acha que eu vou doutrinar alguém? É isso? Eu acho. É um canal de doutrinação. É, né? Começando novamente nosso esforço à ponderação e nosso esforço ao debate, ao pensamento livre, não é mesmo, Tatiana? Lá Sim. no celular. Pra quem você mandou? Pra Rosita. Hoje a gente vai debater um pouco sobre o que acontece quando a gente concorda com uma pessoa que a gente tende a discordar. O meu debate com a Tati começou da seguinte maneira. Uma amiga minha relatou que a mãe dela postou um vídeo de uma deputada, que eu não vou lembrar o nome agora, acho que é uma deputada do PDT. Eu não vou lembrar o termo agora também, mas eu acho que era sobre escola sem partido. Não me lembro. Mas enfim, a mãe dela postou isso no Facebook porque ela concordava com o vídeo, achava coerente o que essa deputada estava falando. A mãe dessa amiga minha, infelizmente, tem amigas e uma rede de amigas meio bolsominions, digamos assim. E as amigas delas começaram a falar que ela não podia compartilhar esse tipo de coisa porque essa deputada era comunista. Aí essa amiga estava perguntando como que ela faz. Eu, na verdade, falei, responda para sua mãe que sim, a deputada é comunista e você também. É uma das possíveis respostas, mas depois eu ponderei e falei assim, acho que tem que começar a perguntar para ela assim, você não concordou com o que ela falou? Você concordou com o que ela falou. E aí só porque suas amigas estão falando que ela é uma pessoa que não presta, você vai discordar do discurso dela, ou você não vai ouvir essa pessoa? Sendo que ela já tinha concordado. Sendo que ela já tinha concordado o vídeo. Exatamente, né? E aí eu e a Tati ficamos pensando sobre isso, assim, né? Como que a gente faz quando a gente ouve do lado de lá, porque a gente tá numa época agora que tem lado de cá e lado de lá, que esse é um dos pontos, né? Que a gente nós tem que estamos tocar. do lado de cá. E nós estamos do lado de cá, claro. Porque se estivéssemos do lado de lá, estaríamos também do lado de cá, porque o lá e cá é um referencial. Mas todo mundo entendeu o que eu quis dizer, Cassandra. O que acontece quando a gente ouve algumas falas de pessoas que estão do lado de lá, vamos colocar assim, e que a gente vira e fala, olha, falou alguma coisa com um nexo. Ou pessoas que a gente não sabe direito de que lado estão e falam coisas com nexo. Vou dar 2 exemplos. Tivemos episódios onde o General Mourão foi ponderado e falou coisas com sentido. Se posicionou de uma forma honrosa, no caso do Sean Willis, se posicionou de uma forma bem razoável em relação a invadir a Venezuela, né? Até porque acho que Ele não é besta. ele não é besta e ele esteve na Venezuela, né? Ele sabe o que tem lá. Sabe o que tem aqui, né? E sabe o que tem aqui. Pra 1 hora de combate. Outro exemplo, Ciro Gomes, que é uma pessoa que sabidamente eu não respeito, porque andou falando, se posicionando muito mal no pós-eleição, com aquele discurso dele, não vote em fascista, mas se quiser vote, falando essas coisas tipo Lula tá preso babaca, que todo mundo sabe que eu discordo completamente. Mas Ciro Gomes, sobre a reforma da Previdência, falou coisas pertinentes. Ou o próprio Jean Willis que eu citei aí sobre o Mourão, que é um cara que eu admiro bastante, mas que tem algumas posições dele que eu discordo completamente. Questão da Palestina, discordo. Questão sobre a prostituição, discordo. Eu vou deixar de ouvir ele porque eu discordo de uma ou outra coisa, quando é um cara extremamente coerente? Ou vou deixar de ouvir o que o Ciro Gomes tem a falar sobre a reforma da Previdência porque ele é um babaca? Poderia, né? Não, mas como que a gente lida com essas situações? Eu acho que tem uma questão de fundo aí, que a gente precisa levantar. Todas as vezes que a gente divide o mundo em categorias, a gente fica com... A gente chapa o mundo, né? A gente chapa o mundo. Todas as coisas que fogem ao desengavetamento, ou que fogem das gavetinhas. Então, se a gente imagina as categorias como gavetas, então coisas comunistas, coisas liberais, ou pessoas escrotas, pessoas que eu amo. Quando a gente divide o mundo nessas gavetas, todas as coisas que eu não sei em que gaveta colocar, elas geram uma perturbação. E o problema é que 90% das coisas do mundo não se encaixam plenamente nas gavetas. O dano maior dessa
ultrapolarização que a gente está vivendo, é que nesse espectro entre uma ponta e a outra ponta, tem 1 milhão de coisas e que eu acabo sendo forçada a encaixar numa das gavetas. Ou seja, o conteúdo das coisas acaba sendo desprezado em algumas vezes, porque eu preciso ignorar aquela parte do discurso do fulano de tal para colocar ele lá do lado do inimigo. Ou eu passo pano para esse cara daqui porque ele está na minha gaveta de amigo. A gente acaba fazendo distorções dos discursos muitas vezes para que a gente consiga encaixar dentro da categoria que a gente criou. Quando a gente está num mundo em que você tem uma categoria do tipo comunista, que tá já absolutamente, a gaveta tá errada. O que falam que é comunista não tem Globo comunista, governo PT comunista. Você já tem uma distorção na própria definição do que é comunista. Qualquer coisa que você fale que possa, você já é jogado dentro dessa categoria, que atualmente está na categoria vilões da história. Ainda que não seja comunista, ainda que não seja, mas você coloca ali. Todas as vezes que você faz essa clivagem, essa divisão em gavetas, você acaba necessariamente tendo que forçar para encaixar no monólogo. E não dá certo. Exatamente o que está acontecendo. O mundo se divide entre apoiadores do Bolsonaro e comunistas. Tá aí quem não tá nisso aí. Assim como o mundo se divide em apoiadores do PT e pessoas cegas. E aí isso leva para outras questões. Assim. Primeiro que a gente tem uma tendência sempre a usar um argumento que é chamado ad hominem, que é quando você desqualifica a pessoa que está fazendo o discurso e não analisa o discurso, não leva em conta o discurso. Você desclassifica a pessoa para desclassificar o discurso. Então você deixa o discurso de lado porque a pessoa não presta. O outro lado dessa moeda é que também você, às vezes, concorda com um determinado discurso, só que por motivos completamente contrários, né? Então, às vezes, uma pessoa fala uma coisa e fala, faz sentido, mas ela tá com um puta discurso religioso e eu concordo por questões, sei lá, marxistas. Dá um exemplo bem reles, assim, a gente tem um discurso sobre a igualdade dos homens e eu falo, sim, a igualdade dos homens, só que ela está fazendo uma pregação religiosa sobre o que Jesus disse e eu estou falando sobre a luta de classes. Por quê? Além dos discursos que a gente fala, é óbvio que a gente tem que entender da onde essa pessoa fala, que é isso que a gente chama de lugar de fala. E pra que ela tá falando. E pra que ela tá falando. Então, assim, as coisas vão se complexificando de uma maneira muito... que não cabe em gavetas, não cabe em rótulos. Aí a gente tem que ficar analisando sempre. Beleza, o Mourão falou isso, faz sentido. Mas o Mourão estava numa posição que ele estava como presidente interino do país, porque o Bolsonaro estava internado, a gente não sabe direito se ele falou isso para aparecer, se ele acha isso mesmo, isso não combina muito isso com... contradiz o que ele falou na época do impeachment da Dilma, com as ameaças de golpe, de intervenção militar, porque é muito difícil mesmo isso, porque, por um lado, a gente precisa, que é o caso da mãe da sua amiga, a gente precisa olhar para o que está sendo dito. Então, no caso, a mulher concordava com o que a moça estava falando, a deputada estava falando, compartilhou o vídeo e tal, e de repente vai querer descompartilhar porque a pessoa que está falando é comunista. Ok. Não, vamos olhar para o discurso. Por outro lado, a gente, do nosso lado, ouve, sei lá, a Damares ou Mourão falando alguma coisa e acaba fazendo a mesma coisa. A gente fala, né? Tá, eu concordo com isso que ele está falando, mas eu não vou compartilhar isso, porque afinal é o Mourão. Quer dizer, qual a diferença entre uma coisa e outra? Entre um lado e outro? Mas acho que também tem isso, assim. Quando vem pro nosso lado fica muito difícil, porque você fala, beleza, o Mourão tá falando isso, mas eu não quero dar ibope pra esse cara, porque eu também não sei o que tá envolvido ali no meio, que é aquilo que eu falei. Eu não sei se ele tá fazendo isso por uma estratégia, porque ele quer parecer menos tosco que o Bolsonaro, que é uma coisa bem fácil, ou porque ele acha isso, ou se ele acha isso e eu também acho isso, o que isso informa sobre mim, informa sobre ele? E ao mesmo tempo, como que a gente se apropria e abre os discursos, aí com o lado de lá, poder falar, bom, se você concorda com essa deputada, talvez você
discorde de algumas coisas que o governo esteja pregando, e tudo bem. A gente tem que se informar sobre o que está acontecendo e tem que se informar por várias fontes. Várias vezes eu entro no site do antagonista para ver o que eles estão falando. Já concordei com o Diogo Mainardi. Não lembro em que, mas lembro de já ter tido essa sensação horrorosa. Queria fazer um parênteses aí. Ninguém está falando de fake news aqui. Nós estamos falando de fatos dados. Não tem como concordar com fake news. Então, antes de qualquer discurso que você concorde ou discorde, você analise os fatos sobre os quais esse discurso está assentado. Não dá para falar, olha, eles estão falando que a Terra é plana, eu concordo com isso. Eu não estou falando disso. Não, mas isso é, né? A gente está partindo de um terreno comum que é Sim, a realidade. A realidade. Uma realidade que a gente sabe que tem muitas formas de interpretar, que pode ser interpretada de várias formas, né? Mas tem um chão aí que é o real. Tá, a Globo tem um viés. A Globo é um ótimo exemplo, porque, por exemplo, a Globo é uma coisa que a esquerda sempre atacou. Em geral, a gente não confia muito na Globo, e o Bolsonaro também não confia na Globo, mas são por motivos diferentes. Muito diferentes. Eu não acho que a Globo faz fake news. Eu acho que a Globo manipula, eu acho que ela dá atenção para uns assuntos mais do que para outros, eu acho que ela é tendenciosa. É tendenciosa, ela tem um viés, que é um viés umbiguista ali, né, também, né, de proteger o dela. Ela tem um tipo de pensamento que eu não concordo, mas eu não acho que ela faz fake news. Então, na verdade, eu não concordo com o Bolsonaro. Embora o conteúdo do discurso seja a Globo inimiga. Tá, a gente fala isso. Os bolsominions falam a mesma coisa. E a gente tá em lugares absolutamente distintos nos nossos propósitos. Tem uma coisa que eu acho empipinada, que é, por um lado, a gente olhar o conteúdo dos discursos, as suas formas, e tentar encontrar talvez pontos comuns e tudo mais. Por outro lado, os discursos jamais são desvinculados dos seus contextos. E contexto envolve o seu propósito com o discurso, quem está enunciando esse discurso, em que condições, para quem, em que condições materiais esse discurso é produzido. A gente procurar um equilíbrio, aí você tá no fio da navalha mesmo. Né? Como não fazer argumentação ad hominem, né? Mas sem desconsiderar que, querendo ou não, os discursos são proferidos por pessoas com histórias e com filiações ideológicas e tudo mais. Quer dizer, em que momento o ad hominem é uma falácia? Em que momento eu olhar para quem está enunciando é uma estratégia argumentativa falaciosa? A gente pode fazer um teste assim, né? Eu leio um discurso para você e você diz que concorda ou discorda, e eu te digo quem é que falou e ver se a gente continua concordando. Se a gente continua concordando, né? Quem é que falou em que situação, as condições materiais de que esse discurso. E aí é muito difícil, porque a gente fica tentando complexificar as leituras num momento em que você também tem que tomar posição muito clara. Isso é banana, entendeu? Mas essa semana eu tive uma experiência interessante com um aluno meu, um menino que tem tendências bem liberais e tal. E eu tinha dado um tema, que foi um tema da VUNESP, que fala sobre a concentração de riqueza no Brasil. Eu dei o tema com uma certa antecedência para eles pesquisarem e tal. E ele falou uma das coisas que deve ser o sonho de todo professor, sabe? Ele falou assim, quando você falou qual era o tema, eu sabia o que eu queria falar, o que eu ia defender, etc. Mas conforme eu fui pesquisando, eu percebi que eu não sei o que falar, porque é muito complicado. E eu achei isso tão legal, porque eu acho que o primeiro passo, quando você se depara com um objeto de análise, sobre o qual você tem que se posicionar, é justamente você compreender que aquilo é complexo. E você não consegue fazer cortes simples em objetos complexos sem ser idiota. Isso não significa não tomar uma posição. Mas às vezes significa. Em alguns casos significa, bicho, não sou capaz de opinar. E talvez só seja capaz de opinar daqui uns anos. Quando o processo histórico tiver um pouco mais encaminhado e eu tiver com mais distanciamento temporal
para entender de fato quais as implicações de cada discurso ali. Por isso que o estudo de história é muito interessante. Isso não quer dizer que a gente não esteja se posicionando agora em relação a grandes questões do tipo, é golpe, esse governo é um governo servil e autoritário, lambibotas, ele não consegue nem ser autoritário. O Trump é autoritário, aqui eu acho que é isso. A gente, diante das grandes questões, a gente se posiciona com a crítica interna que nós temos a certas coisas, mas a gente compreender a complexidade dos eventos no mundo do jeito que ele está hoje não significa ser isento, né? Tá em cima do muro e tal. Olha, eu sei que desse lado aqui tem um monte de coisa, mas é desse lado que eu vou estar. Eu sei que é complicado, mas eu vou por aqui. Essa decisão a gente não pode se furtar de tomar. Olha só, sabe qual que eu acho um bom exemplo? As posições do Gilmar Mendes. Exatamente, Gilmar Mendes. Toda vez que ele dá uma posição favorável a gente, fala, aí Gilmar Mendes. Aí ele vai lá e solta o Paulo Preto 2 vezes. Puta porra, Gilmar Mendes. Gilmar Mendes é um bom exemplo, de fato. Gilmar Mendes, eu nunca sei o que pensar dele. Nunca sei. Enfim, acho que é essa a reflexão que a gente tinha pra fazer. No tocante a essa questão, acho que a gente falou tudo que tinha pra falar, tá ok? Por exemplo, o nosso canal é desmonetizado, mas por motivos diferentes do canal do Nando Moura. A gente desmonetizou porque a gente quis. Já o Nando Moura, você sabe que ele foi desmonetizado em vários vídeos porque ele faz fake news e discurso de ódio. O Olavito também foi desmonetizado. Estão bravos, estão falando que é censura. Isso não é censura, isso chama livre mercado, né, querido? Livre mercado é uma empresa privada que decidiu que os anunciantes não gostam de ter os seus produtos vinculados a vídeos que pregam um discurso de ódio e mentira. Então, eles tiraram, é a vida, querido, é a vida. Mas o que eu estava dizendo é que nossos vídeos são desmonetizados e para sustentar o canal a gente tem uma linha de apoio coletivo continuado no Catarse, cujo link está aqui. A partir de R$10 você não só ajuda a manter o canal em pé, como você participa do nosso grupo de WhatsApp, dos nossos grupos de estudo e fica mais pertinho de mim e da Tati, né? Mais de você do que de mim, né? Tati, não dá esse spoiler, vai que a pessoa gosta mais de você. A Tati, ela é relapsa com o grupo de WhatsApp, é horrível.